A gente vai, então, hoje, né, essa aula aqui do segundo trimestre já. Então, galera, ó, para começar, como o final é sempre, como eu posso dizer, uma corrida contra o tempo, né? Que o Zoom vai dando um aviso aqui na tela para mim, já começa a bater um certo desespero. Então, eu vou dar os recados para vocês agora no início, tá? Primeiro recado, acho que o mais importante de todos, é com relação ao prazo de entrega das atividades, né? Então, assim, ó, a atividade que eu passei semana passada, a princípio, era para entregar até hoje, né? Dia 23. Mas ontem, conversando com o Glauco, ele passou orientação para a gente dar devolutiva só na semana que vem. Então, eu achei melhor prorrogar, né, o prazo de entrega das atividades para a semana que vem também, tá? Então, as atividades que eu postei na semana passada, vocês têm até o dia 30, que é terça-feira que vem, para me entregar, tá? Então, esse é o prazo. Então, a atividade agora ficou aí com 15 dias de prazo, né? Deu mais uma semana para vocês, tá? Eu já fiz essa alteração lá, então já na hora que vocês abrirem o aplicativo, vocês vão perceber que o prazo de entrega já foi modificado, tá bom? Outra coisa, tá? Com relação às dúvidas que vocês tiverem sobre os roteiros, tá? Que fique claro, vocês podem me mandar mensagem, né? Com as dúvidas, estou procurando atender todo mundo, às vezes não atendo na hora, mas vocês sabem que vocês podem contar comigo para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E da mesma forma, eu também aceito sugestões aí, se vocês tiverem, sobre o conteúdo, sobre a dinâmica aqui da aula ao vivo, enfim, o que vocês quiserem falar a respeito, né, sobre a qualidade e esse momento de aprendizagem remoto aqui, certo? Alguém gostaria de dizer algo? Complementar, tirar dúvida? Nada? Deixa eu ver se no bate-papo tem algo ou é só nome mesmo. Não, só os nomes mesmo. Ninguém está afim de falar comigo, tudo bem. Então, eu vou seguir, tá? Ó, para começar, o que nós vamos falar hoje, tá? Como eu disse, a gente não vai... eu não vou fazer a devolutiva daquela atividade que eu passei semana passada, tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho dentro do tema, tá? Que é sobre acidez, basicidade, pH. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho dentro desse tema. Vou passar algumas atividades para vocês que é do caderno do aluno, ou seja, está sendo contemplado aí no currículo, tá? Mas essas atividades que eu vou passar hoje, elas não valem nota, tá? É somente um aprofundamento, uma complementação do conteúdo, tá? Beleza? Tudo bem? Ninguém me responde. Gente, ó, para começar, semana passada, né, a gente falou um pouquinho sobre a escala de pH, né? Quem pode me dizer aí o que é ácido, o que é base com relação à escala de pH? Alguém se lembra? A escala de pH, ela se baseia numa escala logarítmica, onde que o neutro é o 7, e de 7 para cima começa a ser o alcalino, de baixo, mais próximo do zero, é o ácido. Muito bem, o Timeson me falou, né, Timeson? Mesmo, Mesmo, parabéns, tá? Então, a escala de pH ela vai de 0 até 14, né? Sendo o meio dela ali, o 7, o pH que a gente caracteriza como neutro. Abaixo de 7, nós temos as substâncias ácidas. Acima de 7, as substâncias básicas ou alcalinas, né? Os dois nomes aí são aceitos, né? São sinônimos. Só que assim, pessoal, vocês já até fizeram algumas dessas situações que eu vou falar para vocês aqui no laboratório, na escola, tá? Mas assim, às vezes a gente tem alguma substância num laboratório, ou, enfim, alguma situação, às vezes fazer análise de alguma amostra. Então, como que a gente determina se uma substância
é ácida ou básica. Para fazer essa determinação, nós temos substâncias que se modificam na presença de ácido ou base, vamos dizer assim, são substâncias sensíveis à acidez e basicidade, né? Então, ela tem um comportamento quando ela está numa substância ácida e outro comportamento quando ela está numa substância básica, tá? São comportamentos diferentes. Então, para isso, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Mas existem outros também, esses aqui são os mais comentados, vamos dizer assim. O primeiro deles aqui, ó, que vocês gostam de usar lá no laboratório, é a fenolftaleína, tá? A fenolftaleína, ela é um indicador ácido-base que ela vai do incolor até um rosa bem intenso, tá certo? Então, ela é um indicador de pH. E o que acontece? Abaixo de 8, tá? Ela vai ficar incolor, certo? Aí, quando a substância tiver um pH entre 8 e 10, ela vai ficar um rosa bem clarinho. Quando ela tiver um pH mais alto, tá? Ela vai ficar entre 10 e 12, ela vai ficar um rosa bem intenso, tá? Então, o que vocês têm que saber da fenolftaleína? Que, em geral, em substâncias ácidas, tá? Ela permanece incolor. E em substâncias básicas, alcalinas, ela vai permanecer, então, com a coloração rosa, tá? Outra forma de determinar a acidez ou basicidade são com substâncias caseiras, tá? Existem indicadores como de repolho roxo, existe indicador até de açaí, tá? Por quê? São substâncias que têm antocianinas, e essas, na verdade, todas elas que têm coloração avermelhada, arroxeada, possuem as antocianinas, e essas antocianinas têm um comportamento diferente para substâncias ácidas e básicas, tá? Então, no geral, aqui, ó, elas permanecem com a coloração ali entre o roxo e o rosa no ácido, e aqui na parte alcalina, né, na parte básica, aí ela vai do azul até o amarelo. Uma outra situação, pessoal, para indicar o valor de pH são essas fitinhas, tá? Existem essas fitinhas aqui, ó, ela é amarela inicialmente, e dependendo do pH que se coloca, né, na substância que ela é submetida, ela vai ter essa modificação aqui, ó. Então a gente sabe que aqui tá meio embaçado, né, mas as substâncias ácidas no geral ela tende a essa coloração avermelhada, e para as substâncias básicas ela tem essa coloração aqui entre o roxo e o azul, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão lembrando que vocês veem isso no laboratório, que vocês já usaram muito disso no laboratório? Bom, por fim, pessoal, a gente tem como calcular o pH. Até então, a gente sabe que o pH é uma escala logarítmica, né? Que a gente já falou, o Timeson também já relembrou a gente aí, né? O cálculo de pH, ele parte dessa equação matemática aqui. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+, tá? Então, a gente pode calcular o valor de pH de uma substância a partir da concentração de H+. Por que H+? Porque o que é o cátion H+? Vocês estão lembrados ou não? Que a gente falou semana passada. H+ é característica de qual classe de substância? Ácido. Muito bem, isso mesmo, tá? Então, pessoal, agora eu quero que vocês abram a apostila lá na página 41. Apostila, página 41. Pegaram?
Pegaram aí, pessoal? Sim. Sim. Então, gente, ó, é o exercício 1I, tá? Desenvolva os exercícios a seguir envolvendo cálculos de pH, tá certo? Então, pessoal, ó, tem a letra A. A tabela abaixo fornece a concentração hidrogeniônica, tá? Hidrogeniônica significa a concentração do H+. Ou hidroxiliônica, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, em mol por litro de alguns produtos. Agora, pessoal, a gente vai calcular o primeiro, que é o pH, cadê o pH? Aqui, ó, do leite de vaca, tá? Estão vendo aí a concentração dele? Qual que é a concentração de H+ do leite de vaca que está na tabela? Se quiser falar, digita aqui no bate-papo. Então, eu quero que vocês me falem qual é o valor da concentração de H+, que está na tabela, lá na página 41 do leite. Você falar na forminha ou você quer que faz conta aqui? Porque é 1,0.10 elevado a menos 6. É isso que a gente quer saber por enquanto. Tá, Nicole? É 6, não é? Aí, pessoal, como que a gente faz para calcular, tá certo? Então, a gente tem que substituir esse valor de concentração aqui nessa equação matemática. Então, eu vou colocar esse 1 vezes 10 elevado a menos 6 aqui no lugar do H+, tá certo? Então, eu vou colocar a resolução aqui para vocês, tá certo? Então, aqui, ó, o H+ tem essa concentração, tem esse valor. Então, como que vocês fariam para resolver através da equação matemática? Ó, então, vamos lá, vamos substituir. Então, ficou ó, pH igual menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Como que a gente resolve isso agora a partir do log? Pessoal, vocês lembram? Como resolve esse log? Qual é a base desse log que não apareceu? Qual é a base dele? Se não aparece nada... Base 10. Hã? Base 10. Base 10, isso mesmo. Então, ó, ficou menos log na base 10 de 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque esse 1 aqui não me importa aqui agora, não vai fazer diferença. É 1 mesmo, então... Aí, agora, pessoal, para resolver, vocês lembram como que faz agora? Passo menos 6 para o outro lado, multiplicando. Ó, na verdade, a gente tem que colocar aqui o valor desconhecido como expoente desse 10, né? Para a gente poder resolver. Então, vai ficar 10 elevado aqui, ó, veio para cá. 10 elevado ao pH, certo? Ficou menos da fórmula 10 elevado a menos 6. Como eu transformei, o meu log já não tem mais necessidade aqui. Eu estou resolvendo o log, tá? Aí, o que, que vai acontecer? Esse 10 com esse 10, a gente pode cortar, cancelar, né? Então, o que, que vai ficar? Vai ficar pH igual menos, da forma, ele continua aqui, menos 6. Menos e menos, mais pH 6, tá? Se vocês verificarem, ó, o que, que dá para fazer automaticamente, ó? O que, que vocês perceberam de relação aqui entre essa concentração e o valor que a gente encontrou? O valor do expoente aqui é positivo. Exatamente. E esse positivo, por que, que ele fica positivo? Porque a gente tem na fórmula esse menos aqui, tá? Pessoal, isso só vai valer quando aqui for 1, tá? Se for um número diferente de 1, vai ter que calcular com base nas propriedades do log, tá? Mas, na grande maioria das vezes, isso não acontece, só para vocês saberem, tá?
Eu só consigo fazer essa associação, como a gente está falando agora, se aqui for igual a 1, tá? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, agora olhando lá na apostila, quais são os outros que está em função da concentração do H+? O OH, por enquanto, a gente esquece. Tem refrigerante, tem a clara de ovo, água do mar e água com gás. Quais desses, né? A gente acabou de resolver do leite. Quais desses estão em função de H+? As duas águas, a água do mar e a água com gás. Exatamente. E aí, pessoal, embaixo tem uma tabelinha para resolver, tá? Aí eu quero que vocês resolvam aí onde está a parte mesmo de água do mar e água com gás. A água do mar, ela tem concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Portanto, qual vai ser o pH da água do mar? 8. 8. Todo mundo entendeu, pessoal, o que eu tô falando? Sim, tá bom. Bom, então vamos lá. E a água com gás, qual é o pH dela? A concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, o pH dela vai ser 4. Beleza até aí, gente? Então, vamos lá. Aí, galera, vocês estão vendo que existem outras substâncias que estão em função de OH-. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a escala de pH ela foi criada a partir do parâmetro da autoionização da água, ou seja, a escala de pH ela vem do objeto de estudo da substância mais primordial para a gente e também a mais complexa, vamos dizer assim, né? Que é a água. Então, estudando a água, percebe-se que a água ela é um eletrólito, ou seja, ela possui cargas elétricas, só que ela é um eletrólito muito fraco, vamos dizer assim, tá? O que isso significa? Significa que ela está em equilíbrio químico com as seguintes espécies, né? Com o H+, e com o OH-. Ou seja, então a água está lá quietinha. Água pura, eu estou falando, tá bom? Então a água pura está lá paradinha. Ela está em estado de equilíbrio químico tanto com o H+, quanto com o OH-. Ou seja, ao mesmo tempo a gente tem o H+, que representa uma substância ácida, e o OH-, que representa uma substância básica. Mas isso significa, pessoal, que não que a água ela vai ser ou ácida ou que ela vai ser alcalina. Não. Por quê? Porque a concentração tanto do H+ quanto do OH- na água, elas são iguais, tá? E fazendo testes, né, eles chegaram que o valor da concentração de H+ e de OH- na água, eles são iguais e correspondem a 1 vezes 10 elevado a menos 7, tá? E se fazendo um cálculo de uma constante da água, que a gente chama de Kw, multiplicando a concentração de H+ pela concentração de OH-, a gente chega em 1 vezes 10 elevado a menos 14. Se vocês pararem para pensar, na escala de pH, o que representa o 7? O que é o 7 na escala de pH? Neutro. Neutro, tá? E por que o 7 é o neutro? Porque é quando a gente tem na água o H+ igual a OH-. Então, por que a escala de pH vai até 14? Porque quando eu multiplico esses dois valores, a gente chega em 10 elevado a menos 14, certo? Tudo bem, pessoal? Portanto, existe uma complementação aí, tá? Entre H+ e OH-, tá?
Então, a gente tem essa complementação nas substâncias também. Isso significa que pH, né, mais pOH, que é a concentração em função de OH-, se eu somar os dois, eu preciso ter um valor de 14, tá? Então, além da escala de pH, a gente tem a escala de pOH. Qual é a diferença da escala do pOH? Bom, a diferença é que a gente vai pegar a concentração do OH-. Só isso. O cálculo é o mesmo, exatamente igual, tá bom? Então, quando a gente fala lá, ó, volta na página 41. Tá vendo lá o refrigerante? Qual é a concentração do refrigerante em OH-? Gente, ó, olha lá na página 41. O OH- é igual a quanto? Do refrigerante. Tá lá 1,0 vezes 10 elevado a menos 11. Exatamente. Então, ó, vou digitar aqui. Então, é 1,0 vezes 10 elevado a menos 11. É elevado, tá, gente? Considera aí. Então, para eu calcular o pOH, eu vou fazer exatamente como eu faria com o pH, tá? Eu vou pegar esse valor do elevado, do menos 11, e transformar ele em positivo. Ou seja, o pOH é igual a quanto? Quanto? É só pegar o expoente e deixar ele positivo. 11. 11, tá? Então, pOH é exatamente igual a pH, tá? Vou fazer a mesma o pensamento matemático aí, tá? Qual é a diferença? A diferença seria isso aqui que eu vou falar para vocês. Essa soma que eu tenho aqui, tá? Porque, ó, pH mais pOH é igual a 14. Então, voltando aqui do refrigerante, se o pOH dele é 11, o pH vai ser quanto? 14. O meu total não é 14? Menos 11. O pH é igual a 3. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ó, então vamos lá. Desce agora, pessoal, para a letra B. Tá lá no final no finalzinho da apostila. Admita que o café tem pH igual a 5 e o leite tem pH 6. Vocês estão acompanhando aí comigo? Ó, atividade, página 41, item B. E o leite tem pH 6, tá certo? Sabe-se que pH igual a menos log, pH mais pOH igual a 14. Ele deu essa fórmula aqui. Calcule a concentração de OH-. Então, vamos lá. Ó, pH do leite é 6, certo? Quanto vale o pOH, então? Eu vou fazer 14 menos 6. Portanto, pOH é igual a 8. Tudo bem? Não, por que menos 6 se tá falando no café? Não é menos 5? Ah, é. Eu fiz do leite primeiro. Mas é isso mesmo, Nicole. A gente faria, então, 14 menos 5, tá? Para calcular do leite ali. Mas eu vou deixar esse para vocês fazerem depois, tá? Eu vou deixar só esse de exemplo aqui na tela para poder explicar e depois vocês resolvem esse como atividade extra, certo?
Agora, gente, eu tenho uma simulação para mostrar para vocês de como é representada essa autoionização da água, tá? Como que acontece. Estão vendo agora uma outra tela, sem ser o PowerPoint? Tem duas bolinhas vermelhas? Sim. Então, aqui agora, pessoal, ó, então imagina a gente tem duas moléculas de água, tá? Estão representadas aqui. Então, a gente tem ali, imagina uma solução onde eu tenho inúmeras partículas, inúmeras moléculas, né? E como eu falei para vocês, elas têm essa capacidade de ficar em equilíbrio químico e se auto-ionizar, ou seja, de criar dentro ali daquele sistema íons de H+, e de OH-, tá? E essa simulação mostra isso, ó, isso acontece constantemente. Então, vocês percebam, ó, quando elas se chocam, eu tenho um H+ indo para uma molécula, depois ele troca, e assim sucessivamente, tá? Então, galera, ó, o que tem aí de novidade para vocês, tá? É essa escala de pOH, tá certo? Então, assim, ela é parecida com a escala de pH. Por que ela é parecida? Porque ela usa o mesmo aspecto matemático. Ela também é uma escala logarítmica, tá? Só que ela vai sempre ser calculada em função dos íons OH-. E se você fizer uma soma aí entre as substâncias, né? O valor do pH dela mais o valor do pOH tem que dar 14, tá? Que nem o exemplo do refrigerante lá. O refrigerante, ele tem a concentração, né? O pOH dele deu 11. Então, que número que eu vou somar com 11 que dá 14? 3. Portanto, o pH dele é 3. Tudo bem? Aí, no caso do leite, ó, se o leite for pH 6, eu usei o leite, agora eu lembrei, porque foi o exemplo que a gente calculou na tela anterior, né? Então, o leite, ele tem pH 6, certo? Se eu precisasse calcular o pOH dele, quanto seria? O 8, porque a gente faz 14 menos 6 igual a 8, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas?